nas últimas quintas-feiras, nós temos falado, né, a respeito das festas de Deus, dos encontros marcados que Deus deu para o povo, e com o objetivo de nós entendermos o porquê. A Bíblia diz assim: errais não conhecendo as Escrituras e nem o poder de Deus. E muitas vezes a gente quer fazer o entendimento da palavra de Deus, especialmente no livro de Apocalipse, que tem muitas figuras, e criamos então interpretações para as coisas que estão escritas, mas a Bíblia ela precisa ser explicada por ela mesma, ou seja, a Bíblia explica a própria Bíblia, né? Então nós conhecendo a palavra de Deus, e a Bíblia fala que tudo que foi escrito para nosso ensino foi escrito, então foi deixado para nosso ensino, para que nós possamos entender. Então não tem coisa que não precisa. Às vezes a gente pensamos, para que estudar o Velho Testamento, qual que é o objetivo disso? E nós vemos tantas vertentes aí a respeito do arrebatamento da igreja, e as pessoas pegam alguns textos e vão tentando explicar, mas nós precisamos pegar toda a Bíblia, desde a Bíblia fala, né, o profeta Isaías revelando assim que o Senhor ele revela o final desde o início, e nós vemos desde o livro de Gênesis, ele mostrando a obra da criação, os dias da criação, deixando para nós sinais, para que nós possamos compreender, e ele fala exatamente a respeito do sol, da lua, foi criado para os tempos determinados, né? E aí nós vemos Salomão escrevendo assim que há tempo determinado para tudo, e há tempo para todo propósito também. Então, tudo que Deus deixou, Ele deixou para nós entendermos e compreender a sua palavra, e nós percebemos que existe, evidentemente, pontos difíceis, complicados, que o apóstolo Pedro escreve falando a esse respeito. Nós vemos ainda também o profeta Daniel, quando Deus revela para ele as coisas que iriam acontecer daquele momento para frente, muitas das coisas que ele acaba não entendendo, né? Mas porque ele pede, e algumas coisas vão sendo explicadas para eles. E no capítulo 12, assim: olha, Daniel, não se preocupe, tu vai em paz, tu vai dormir com teus pais, sela esse livro, porque é para tempo muito distante. E nós vamos vendo que depois o Senhor completa, o próprio Jesus falando, né, lá em Mateus 24, falando a respeito do profeta Daniel, do que foi deixado pelo profeta Daniel. Nós vamos vendo complementos dela durante toda a Bíblia, não só o profeta Daniel, mas vários profetas do Senhor falando a esse respeito. E nós começamos a mostrar para os irmãos algumas coisas, né, a respeito das festas que Deus deixou, os que significavam. E nós falamos aqui desde o início da primeira festa que inicia, olha, esse será o princípios dos meses, os primeiros dos meses, né? Deus institui ali a Páscoa, onde no dia 10 do mês de Abib, do primeiro mês, seria separado o cordeiro, no dia 14 ser morto, do dia 15 ao 21 ele seria tirar todo o fermento, né? E aí nós vamos vendo o que vai acontecendo quando é dado para ele as festas das primícias, e nós percebemos pela palavra de Deus que tudo aquilo estava tudo se cumprindo em Cristo, porque Jesus ele entra em Jerusalém no dia 10, como nós já mostramos para os irmãos. Jesus morre no dia 14 de Abib, nós vemos que ele ressuscita nas primícias, e por isso que o apóstolo Paulo escreve dizendo que ele é a primícia dos que dormem, né? E nós falamos a respeito do que significava aquelas festas. Nós vemos depois o que aconteceu 50 dias depois, falando a respeito do derramamento do Espírito Santo, que lá no Sinai, onde foi feita a velha aliança, o cumprimento, né, daqueles 2 pães que eram ungidos, que era mencionado ali também na festa dos Pentecostes, ou festa das semanas, e nós vemos que todas essas festas se cumpriu integralmente, né? Jesus morreu na Páscoa, ressuscitou na primícia. Nós vemos que o derramamento do Espírito Santo, ele estava todos reunidos em Jerusalém, e quando ele estava lá no dia de Pentecoste, houve o derramamento e todos foram cheios do Espírito Santo. Ou seja, todas essas festas se cumpriram integralmente. Nós falamos na semana passada a respeito da festa das trombetas, que foi dada, que aí depois era um outro ciclo, né, e último ciclo de festa, que era dado para o povo no dia 1º do 7, né? Eles deveriam passar um dia de toque de trombeta, tocando trombetas, e nós mencionamos para os irmãos, lemos alguns textos falando o que significa o toque de trombetas, né? Os irmãos lembram o que significa o toque de trombeta? Anúncios, né? Anúncio da palavra, anúncio do evangelho, avisos que é dado para o povo. Isso é toque de trombetas, né? E isso ainda não aconteceu. Aqui nós lemos em Apocalipse inicialmente, no capítulo 2 de Apocalipse, no versículo 10, e eu li, né, justamente para a gente fazer uma reflexão. No livro de Apocalipse, no capítulo 2, no versículo 10, ele diz assim: nada tema das coisas que há de padecer,
Eis que o diabo lançará alguns de vós na prisão, para que sejais tentados, terei uma tribulação de 10 dias, sê fiel até a morte, e dar-te-ei a coroa da vida. E nós lemos esse texto aqui com um propósito, né? Por quê? Quando diz para os irmãos, quando lemos o livro de Apocalipse, a gente fica procurando, às vezes, explicações para a figura. Mas por que ele menciona aqui para a igreja de Esmirna que eles teriam uma tribulação de 10 dias? O que isso significa? Porque tem essa informação aqui no livro de Apocalipse. Lembrando para os irmãos, se nós voltássemos no capítulo 1, ele dá uma descrição ali a respeito do Filho do Homem, a respeito de Jesus, que ele aparece na maneira, com os olhos como chama de fogo, latão reluzente como seus pés, uma veste comprida, um cinto de couro, né? Aquela veste que está ali no capítulo 1. Quando é que o sacerdote usava aquelas vestes? Aquelas vestes eles usavam o tempo todo? Não. Usava uma vez no ano, não é? Quando é que eles usavam? Ele usava aquela veste? Na festa da expiação, que acontecia no dia 10 do mês 7. Então veja que, quando nós começamos lendo no capítulo 1, nós já temos informação que está nos levando para a festa da expiação. Deus está mostrando para nós aqueles eventos lá no dia da expiação. E quando nós vemos, né, e é dito ainda que João foi arrebatado, ele foi levado até o dia do Senhor. E o que é o dia do Senhor? O que é o dia do Senhor? O arrebatamento da igreja. Veja que as informações elas estão conexas, não estão desconexas, né? Mas e por que nós temos aqui então uma tribulação de 10 dias? Qual que é o motivo disso? Por que esse número 10, né, que está colocado aqui, uma tribulação de 10 dias? Alguém sabe? Eu já até mencionei para os irmãos, né? Mas só para reforçando aí a mente dos irmãos, por que 10 dias? E é sobre isso que nós vamos falar, para explicar exatamente essas informações, ok? Lembrando para os irmãos, nós falamos na semana passada a respeito da festa da trombeta, eu já acabei de recapitular aqui, que a festa das trombetas ela acontecia no dia... Ixi, eu vou ter que voltar para a festa das trombetas, né? A gente vai ter que voltar para poder ver aqui, senão vai ficar complicado, né? Sim, a festa das trombetas, no dia 1º do 7, é a festa da trombeta, um dia de toque de trombeta, ou seja, todo dia tocava. Mas não era só o dia 1º, do dia 1º até o dia 10 havia toque de trombeta. É que do dia 2, 3, 4, 5, todos os dias havia toque, mas uma vez tocava-se, que estava chamando para essa festa que nós vamos falar hoje, que é a festa da expiação. Mas o primeiro dia do toque das trombetas era no dia 1º, né? Nós vamos lá no livro de Levítico, no capítulo 23. Levítico, capítulo 23. A gente vai fazer uma leitura, irmãos, eu não sei se a gente lê todo, que lá tem uma explicação de toda a festa, como é que ela funciona. A gente vai dar uma lidinha para que fique claro para os irmãos, né? Eu disse aqui, mas só para a gente lembrar, aqui ele não dá muito detalhe, que nós lemos outros versículos também, mas Levítico 23, 24, né? Levítico 23, 24 diz assim: fala aos filhos de Israel, dizendo: no mês 7º, ao 1º dia do mês, terei descanso, memória de jubilação, santa convocação. Embora não dá muita trombeta, não dá a informação que é das trombetas, mas lá em Números 29, 7, tem essa informação mais detalhada, né, que nós já falamos, mas só para os irmãos lembrarem, no dia 1º do 7. Mas nós vamos falar agora da expiação, né? Então nós vamos ler no livro, aí mesmo, no versículo 26. Vamos ver do versículo 26, onde ele trata da festa da expiação. Ele está do 26 até o 32, vamos ler todo esse versículo aqui, todo esse texto, né, para a gente poder fazer esse entendimento. Depois a gente vai lá para o número 29 e ler mais um pouquinho o que tinha nessa festa da expiação. Só antes de nós lermos, alguém sabe o que significa essa palavra expiação? Não é espiar, não, tá? Pode ser espiar com X, né? Não com S. De expiação.
Expiar significa realmente tirar, perdoar, purificar. Alguém que tinha uma conta na justiça que foi paga, então foi expiado, aí significa que foi tirado, foi acabado aquela dívida que a pessoa tinha. Então a palavra, essa festa de expiação, e nós vamos perceber aqui que ele usa outros termos, não só expiação, mas ele usa em alguns outros lugares como dia de humilhar, dia de aflição, e também os judeus, ele depois, por último, ela chama de festa de Yom Kippur, né? Ou seja, festa do perdão, eles chamam hoje essa festa, a festa do perdão, porque ela também está relacionada ao perdão, mas tem o sentido de humilhar, afligir, perdoar. Esses são alguns termos, acho que tem mais algum anotado aqui que eu pus para os irmãos aqui também, deixa eu só lembrar todos os termos aqui, né? De cabeça já estou esquecendo, ó. Mas tem o dia de jejum, dia de humilhação, dia de arrependimento, dia do perdão e dia de aflição. Todos esses textos estão relacionados com essa festa. E durante alguns profetas, às vezes ele menciona dia de afligir, ou dia de humilhação, ou dia do jejum, que está falando exatamente do dia da festa da expiação. Mas vamos ler então, no livro de Levítico, no capítulo 23, né? Levítico 23, versículo 26. Levítico 23, 26, eu vou ler um, depois os irmãos lêem até a gente chegar no 32, que é onde tem aqui as informações a respeito dessa festa. Não tem todas, por isso a gente precisa ler outros textos também, tá? Diz assim: falou mais o Senhor a Moisés, dizendo: mas aos 10 dias desse sétimo mês será o dia da expiação. Tereis santa convocação e afligireis as vossas almas, e oferecereis oferta queimada ao Senhor. Nenhuma obra fareis, porque é o dia da expiação, para fazer expiação por vós perante o Senhor, vosso Deus. Porque toda alma que naquele mesmo dia se não afligir, será extirpada do seu corpo. Toda alma que naquele mesmo dia fizer uma obra, aquela alma eu destruirei com ele o seu corpo. Nenhuma obra fareis, só perdoe lembrando os irmãos que essa palavra aqui, sábado, né, os irmãos já lembram, já sabem o que é sábado, é qualquer dia que seja feriado, que seja dia de descanso, podendo ser o sábado ou ser qualquer dia. Bom, o que ele está dizendo para nós aqui? Que no dia 10 do sétimo mês, ou seja, né, o que tinha no dia 1º do mês 7? Toque de trombeta, festa das trombetas. E no dia 10? Festa da expiação. Do dia 1º até o dia 10, o que tem? Nós temos 10 dias. Irmãos, lembra quando lê lá em Apocalipse 2:10, tereis uma aflições de 10 dias, está relacionado ao quê? Ao início das trombetas, que dava no dia 1º, até o final das trombetas, é um período de tribulação. Os irmãos, lendo o livro de Apocalipse, tendo em mente isso, que esses 10 dias se refere a duas festas, né? A dois encontros que Deus havia deixado, desde o dia que começasse a tocar a trombeta, até o dia da expiação se passam 10 dias. Então aquela informação está dizendo, olha, por que 10 dias? De quando começa a tocar a trombeta até essa data, passa-se 10 dias, é o que vai acontecer, tá bom? Mas ainda o que tem nessa data? Vamos falar, né? Então assim, olha, é um dia de expiação, santa convocação, as pessoas precisavam se reunir, e afligirei as vossas almas, né? Veja que eu falei para os irmãos a respeito de humilhação, aflição, de afligir, essa palavra também, irmãos, quando fala de afligir as vossas almas, está relacionada a jejum, jejuar também, tá? Havia esse termo que passava a ser usado também para aflição mais para frente, não agora, né? E assim, tereis santa convocação, oferecereis oferta queimada ao Senhor, naquele mesmo dia nenhum trabalho fareis, porque é dia de expiação, de fazer expiação por vós perante o Senhor vosso Deus. O que é expiação mesmo?
tirar o pecado, limpar o pecado, ter o pecado perdoado. Nesse dia, eles deveriam fazer essa oferta para ter o seu pecado perdoado, tá bom? Porque toda alma que naquele mesmo dia não se afligir, será extirpada do meio do seu povo. Também lembrando os irmãos aqui de afligir, de humilhar, de jejuar, a pessoa que não fosse seria extirpada, seria cortada, mas se nós vemos essa informação já atrás em outras informações, aquela pessoa que participasse da Páscoa, que não tivesse digno, o que acontecia com ele? Se ele não tivesse santificado, era extirpado. Então, veja que para todas as festas, a pessoa precisava estar fazendo ali todos os rituais, senão ele não podia participar da seguinte, já era cortado no meio do povo. Então, se ele era cortado no meio do povo, já não fazia mais parte do povo. Então, desde que a pessoa fazia a primeira festa, a Páscoa, ele passava pela Páscoa, ia para a festa dos asmos, participava das primícias. Todas elas ele vinha, depois ia para a festa do Pentecoste, depois trombeta, e depois para expiação e depois para a última festa que é dos tabernáculos, mas se em alguma delas eles fosse cortado, não participava da próxima festa, né? Evidentemente porque ele já era tirado do meio do povo. Então o que acontece? Quem que vai estar na festa da expiação? Aquele que se humilhar, aquele que afligir a vossa alma e passou pelas outras festas, né? Porque senão ele já não vai participar dessa também, tá? Essas informações são importantes para nós, né? Também toda alma naquele mesmo dia que fizer algum trabalho, eu destruirei do meio do teu povo. Ou seja, da mesma forma, lembra que eles não podiam trabalhar no sábado, não podiam trabalhar nas festas. Pegaram um homem trabalhando, colhendo lenha no sábado, e aí foram consultar Moisés. Eu comentei isso com os irmãos, né? Moisés vai consultar o Senhor. O que Deus mandou fazer com aquele povo? Com aquele povo, não com aquele homem. Ele foi apedrejado porque ele estava trabalhando no sábado. Aqui da mesma forma, aquele que trabalhar nesse dia, ele vai ser extirpado, ele não pode participar, não pode trabalhar nesse dia, será destruído. E se nós lembrarmos aqui um período de grande tribulação, né? Quem vai estar trabalhando na grande tribulação? Aquele que está no sistema, não é? Quem que vai estar no sistema? Porque receber a marca da besta, não é? Então, estou falando só para os irmãos lembrarem um pouquinho essas informações que nós falamos, está relacionado também ao livro de Apocalipse, né? Então, veja que quem estiver trabalhando, porque já recebeu uma marca ali também. Nenhum trabalho fareis, estatuto perpétuo é por vossas gerações, sábado de descanso, então afligireis a vossa alma, aos 9 à tarde até a outra tarde, ou seja, do dia 10. Do dia 9 ao dia 10 precisava ter jejuns, eles precisavam se abster-se ali desses dias. Vamos ler agora com os irmãos, aqui ele tem essas informações, mas em outros livros tem um pouco mais de informações que vai aparecer, tá bom? Livro de Números, capítulo 29. Números capítulo 29, versículo 7. A seguir, a gente vai ler até o 11 aqui. E no dia 10 deste 7º mês tereis santa convocação, e afligireis as vossas almas, nenhum trabalho fareis. Mas por holocaustos encheres o alvo ao Senhor. Ofereceis um bezerro, um carneiro e 7 cordeiros de um ano, serguando eles sem mancha. E pela sua oferta de manjares, ouro e farinha, misturada com azeite, 3 décimos para o bezerro e 2 décimos para o carneiro. E 1/10 para cada um dos 7 cordeiros. E um bode para a expiação do pecado, além da expiação do pecado pelas propiciações, do holocausto contínuo e da oferta de alimentos com as suas libações. Bom, aqui ele aparece algumas coisas a mais, ele está falando exatamente do mesmo dia, do dia 10 do mês 7. Aqui aparece cordeiros sem defeito, isso já apareceu nas outras festas também. O que ele entra mais aí, no versículo 11, aparece um bode para a expiação do pecado, e é a informação nova que nós temos, tá? Que aparece ali. E aí nós vamos ler aqui agora, irmãos,
sobre a expiação, que está também no livro de Levítico, né, para trás, lá nós temos o capítulo 23, que tinha informação. Aqui vai ter outras informações, a gente vai ler um pouquinho a esse respeito. No livro de Levítico 16, é bem grande o texto, talvez a gente não lê todo, porque até o 34, ele está falando sobre a expiação, embora nós lemos aqui todas as festas aqui no capítulo 23, mas ele já tem para nós a informação lá no capítulo 16 de Levítico, vai trazendo em todos os 34 versículos várias informações que é dada. Embora aqui, como disse para os irmãos, em número nós falamos de um bode, mas lá ele fala de outras coisas a mais do que acontecia. Está outras informações que aconteceriam ali. Levítico 16, a gente vai ler junto, depois a gente comenta eles todos, que aí dá para a gente ter uma ideia melhor do que está acontecendo na festa da expiação, tá bom? Levítico 16, primeiro diz assim: falou o Senhor a Moisés, depois da morte dos seus filhos, os filhos de Arão, que morreram quando chegaram diante do Senhor, aquela ocasião que eles ofereceram fogo estranho, né? Disse, pois, o Senhor a Moisés: dize a Arão, teu irmão, que não entre no santuário em todo o tempo para dentro do véu, diante do propiciatório que está sobre a arca, para que não morra, porque eu aparecerei na nuvem sobre o propiciatório. Antes de nós continuarmos aqui, só dividindo para os irmãos, havia uma divisão no santuário, né, tanto no tabernáculo, como no templo que foi construído, havia ali 3 divisões. Havia o pátio onde as pessoas estavam, participavam ali, havia o lugar santo, e havia um outro lugar para trás do lugar santo, chamado o Santo dos Santos. Era separado por um véu, aonde estava a arca, e dentro desse lugar, é aqui que está dentro do véu, diz aqui que ele não podia entrar o tempo todo, porque estava a arca, e que ali a glória de Deus aparecia, Deus descia ali sobre uma nuvem, né? Então não podia entrar ali o tempo todo. E nós vamos perceber ali que ele podia entrar nesse lugar, que é chamado dos Santos, apenas uma vez por ano que ele entrava nesse lugar, que era o dia da festa da expiação, conforme está um pouquinho para baixo aqui, mas só para os irmãos guardando essa informação. Então, o sacrifício era oferecido continuamente, de tarde, de manhã, tardes e manhãs, não cessava o sacrifício, mas dentro dos Santos, o sumo sacerdote, ele entrava ali uma única vez para que pudesse fazer a expiação dos pecados, ou seja, a expiação do pecado era feito uma única vez por ano, nesse dia 10 do mês 7. Seguindo aí com a leitura, versículo 3, alguém quiser ler, por favor? Arão entra no santuário com um novilho para a expiação do pecado e um carneiro para o holocausto. Vestirá ele a túnica de linho e terá ceroulas de linho sobre a sua carne, e cingir-se-á com um cinto de linho e se cobrirá com uma mitra de linho. Esses são os vestidos santos. Por isso banhará sua carne na água e os vestirá. Aqui, irmãos, também só fazendo um comentário, né? Essa veste que ele entrava era só para entrar no Santo dos Santos. A veste sacerdotal para o dia normal, para as outras coisas, era outra veste. Era aquela veste que tinha as pedras escritas, né, nas suas vestes, mas essa veste de linho ele usava uma única vez para entrar no Santo dos Santos também. No versículo 5. Da congregação dos filhos de Israel, tomará 2 bodes para a expiação do pecado e um carneiro para o holocausto. Talvez os irmãos aqui, que agora já apareceu aqui, não é mais um bode, mas sim 2 bodes, né? E até esses bodes era bode para expiação. Os irmãos já devem ter visto um ditado popular que pegou a pessoa para ser bode expiatório. Os irmãos já viram essa informação, não é? Daqui que vem isso. O que acontece com o bode expiatório? Quando fala, olha, fulano foi pego de bode expiatório, o que ele significa? Na verdade, ele está levando uma culpa de alguma coisa que às vezes não foi ele que fez, mas ele foi pego de bode expiatório, então jogaram a culpa sobre o coitado lá, para que pudesse responder. Então, essa palavra de bode expiatório, que é utilizado hoje aí no jargão popular, né, ele tem uma procedência bíblica, os irmãos podem ver. Havia 2 bodes
que servia para fazer a expiação, ou seja, para ser bode expiatório. Esses bodes, os pecados que eles iam levar era deles? Não, né? Ele levou o pecado dos outros. Então, por isso, o bode expiatório, né? Ele paga pelo problema dos outros aqui. Então, 2 bodes que deveria ser feito. Versículo 6. Depois, Arão oferecerá novilho da expiação, que será para ele, e fará expiação por si e por sua casa. Então, ele pegava ali, não o bode, mas o carneiro, fazia expiação por ele. Antes do sacerdote entrar, ele tinha de fazer expiação pelo seu pecado. Ele não podia entrar de qualquer jeito, porque senão ele morria lá dentro, né? Era necessário fazer expiação do pecado primeiro. Versículo 7. Também tomará ambos os bodes e os porá perante o Senhor à porta da tenda da congregação. E Arão lançará sorte sobre os 2 bodes, um pelo Senhor e outra pelo bode emissário. Talvez alguma tradução, em vez de emissário, vai estar Azael aí nas suas traduções, tá? Mas era 2 bodes, ele fala um pelo Senhor e o outro para ser emissário. A gente fala um pouquinho sobre isso, um pouquinho mais para baixo, que ele explica o que isso significa. Então Arão fará chegar o bode, sobre o qual cair a sorte pelo Senhor, e oferecerá pela expiação do pecado. Mas o bode sobre o que cair a sorte para ser bode emissário, apresentar-se-á vivo perante o Senhor, para fazer a expiação com ele, a fim de enviá-lo ao deserto como bode expiatório. Só para a gente reforçar o que no emissário. O que nós lemos aqui, na verdade? Então, havia 2 bodes, eles pegavam um desses bodes, era lançado sorte. A sorte que caía era para quê? Um ser morto, para o seu sangue ele seria imolado, e o outro, ele era um emissário que seria lançado para fora, para que ele saísse levando o pecado dos outros. Então, é por isso que tinha 2 bodes aqui. Por isso que fala de bode emissário. E Arão fará chegar o novilho da expiação, que será por ele, e fará expiação por si e por sua casa, e decolará o novilho da sua expiação. Pode ler os irmãos, senão os irmãos cansam de ficar parados aí, né? Versículo 12. Fogo no altar, de diante do Senhor, e os seus punhos cheios de incenso aromático moído, e o levará para dentro do véu. Porá o incenso sobre o fogo perante o Senhor, e a nuvem do incenso cobrirá o propiciatório, que está sobre o testemunho, para que não morra. E tomará sangue do novilho e com o seu dedo aspergirá sobre a face do propiciatório para a banda do oriente, e perante o propiciatório espargirá 7 vezes o sangue com o seu dedo. Depois degolará o bode da expiação, que será pelo povo, e trará o seu sangue para dentro do véu, e fará com o seu sangue como fez com o sangue do novilho, e o aspergirá sobre o propiciatório e perante a face do propiciatório. Pode ler. Assim fará expiação pelo santuário, por causa das imundícias dos filhos de Israel e das suas transgressões, segundo todos os seus pecados, e assim fará para a tenda da congregação, que morar com eles no meio das suas imundícias. E nenhum homem estará na tenda da congregação quando ele entrar para fazer expiação no santuário, até que ele saia, depois de feita a expiação por si mesmo, e pela sua casa, e por toda a congregação de Israel. Não sairá ao altar, que está perante o Senhor, fará expiação por ele, tomará o sangue do novilho e do sangue do bode, e o porá sobre as pontas do altar da mão. E daquele sangue espargirá sobre ele com seu dedo 7 vezes, e o purificará das imundícias dos filhos de Israel, e o santificará. Havendo, pois, acabado de expiar o santuário e a tenda da congregação e o altar, então fará chegar o bode vivo. E Arão porá ambas as mãos sobre a cabeça do bode vivo, e sobre ele confessará todas as iniquidades dos filhos de Israel, e todas as suas transgressões, segundo todos os seus pecados, e porá sobre a cabeça do bode e enviá-lo-á ao deserto pela mão de um homem designado para isso. Assim aquele bode levará sobre si todas as iniquidades deles à terra solitária,
e deixará o bode no deserto. Banhará sua carne em água no lugar santo, e vestirá os seus vestidos, então sairá e separará o seu holocausto e o holocausto do povo, e fará expiação por si e pelo povo. Vamos para o versículo 29 agora. E isso será por estatuto perpétuo no 7º mês, ao 10º mês. Afligireis as vossas almas, e nenhuma obra fareis, nem o natural, nem o estrangeiro que peregrina entre vós. Porque naquele dia tu farás expiação por vós, para purificar-vos, e sereis purificados de todos os vossos pecados perante o Senhor. 31. É um sábado de descanso para vós, e afligireis a vossa alma, isto é, estatuto perpétuo. Versículo 34, para nós finalizarmos. Para fazer expiação de Israel, todos os seus pecados, uma vez no ano, fez Arão como o Senhor ordenara a Moisés. Amém. Então, como nós vemos aqui, irmãos, ele está mostrando para nós que essa festa da expiação era feita uma vez por ano, né? O sacerdote ali depois passava a ser escolhido. Quando nós vemos que o sacerdote ali, Zacarias, ele entrou no Santos dos Santos e que ele teve, a gente lembra, né? Os irmãos lembram que ele estava lá oferecendo o sacrifício dentro do Santos dos Santos e por lado de fora, o que estava acontecendo? Zacarias estava lá dentro do Santo dos Santos, oferecendo sacrifício para o lado de fora. O povo aguardava, orava, aguardava, orando, e como ele demorou a ver, ele sair, ele entender o que estava acontecendo, alguma coisa lá dentro. Nos lembra desse fato. Quando que foi isso? Na festa da expiação. Então, a gente lembrando, vendo, olha, o sangue de Jesus ele nos purifica de todo pecado, evidentemente. Quando nós falamos a respeito da festa dos ázimos, né, que é aquele cordeiro que tira o pecado, o sangue dele tira todo o pecado, mas é necessário nós entendermos que apesar do sacrifício dele ser suficiente para tirar o pecado, acabou o pecado do mundo? Não. Então, todo ano era feito essa mesma festa para que o povo pudesse ter o pecado perdoado. Então, todo o pecado que eles haviam cometido durante o ano era perdoado, isso de ciclo em ciclo se repetia, isso ia acontecendo. E aqui nós vemos que apareceu aqui a mais, né? É que aparecia teve dois bodes, né? Que apareceu. E aqui, irmãos, a gente vai começar a perceber alguma coisa, apesar de Jesus ser o cordeiro, os irmãos lembram de algum lugar que aconteceu alguma coisa meio parecido, né? De ser escolhido quem deveria morrer e quem deveria viver? Não lembro? Lá em Mateus 27, 17, está falando que o povo pedia que Jesus fosse crucificado. Pilatos não queria crucificar Jesus porque não encontrava mal nele. O que Pilatos queria fazer com Jesus? Libertá-lo. E o povo queria crucificá-lo. Aí fizeram o seguinte, olha, apresentou-se diante dele, dentro do povo, um homem que chamava Barrabás, né? E esse Barrabás que estava lá foi colocado, quem que vocês querem que eu solte? Quem que vocês querem que eu crucifique? Né? E lançou sorte diante deles, e aí que escolheram para ser morto? E o que fizeram com Barrabás? Soltaram. Dizem, né, a história não está na Bíblia, que esse Barrabás também chamava Jesus. Eu não tenho a informação correta. Porém, os irmãos sabem o que significa Barrabás? A palavra Barrabás, filho, é Bar-Abás. Não, já pesquisou lá, não, já sabe, está na cabeça, né? Significa filho do pai, né? E Jesus? É filho de quem? De Deus, que é o Pai, né? Os irmãos percebem que tem bastante semelhança, né? Foi feito, é lógico que nós estamos falando assim,
que Jesus é o Cordeiro, mas apontava para uma figura ali, Barrabás sendo apresentado, de lançando sorte para ser libertado, a gente já viu que havia uma semelhança no que aconteceu ali, porque Jesus, o bode morto, né? O que fazia o bode morto? Ele pegava, ele morria para que o pecado pudesse ser perdoado, e o outro bode era solto, levando o pecado das pessoas. Então nós vemos uma figura que já aconteceu ali, né, com Jesus, ali, esses irmãos vão ver algo bem parecido com isso aqui, né? Nós vemos ainda aqui no versículo 12, que o sacerdote deveria pegar um incensário cheio de brasa de fogo do altar, diante do Senhor, seus punhos cheios de incensário aromático, e levará para dentro do véu, né? Quando a gente vê isso para cá, no Santo do Santo, quando a gente vai ver lá em Apocalipse, os irmãos vão encontrar os anjos pegando o quê? Brasas com incensário cheio, que aquele incensário simboliza o quê? A oração dos santos. Mas vamos encontrar essa figura lá também no livro de Apocalipse, que está ligado com a festa da expiação, também do mesmo jeito aqui, que essa fumaça enchia, né, ali dentro da tenda da congregação, representando a glória de Deus naquele lugar. Nós vamos ver também aqui, tem uma informação aqui, que o bode, né, ele deveria pegar o sangue, ele deveria aspergir quantas vezes? 7 vezes deveria aspergir. Os irmãos lembram de algum número 7? A gente encontra isso no Novo Testamento? No livro de Apocalipse nós vamos encontrar 7 taças da ira de Deus sendo derramada, né? Então, os irmãos, vejam que existe aqui algumas coisas para a gente pensar um pouquinho, né? Quando a gente olha no versículo 8, né? No versículo 8, não, versículo 17, diz assim: nenhum homem entrará na tenda da congregação quando ele entrar para fazer a expiação no santuário, até que ele saia. Alguém abre para mim, eu marquei aqui, mas vê para mim que está escrito em Apocalipse 8:1, por favor. Muito bem. Houve um silêncio por quase meia hora. Por que houve um silêncio por quase meia hora? Aonde Jesus está hoje? Não está no Santo dos Santos? A igreja está na onde? Trabalhando para o lado de fora, aguardando o quê? A volta de Jesus, ou seja, o sumo sacerdote sair do Santo dos Santos. Quando que ele vai sair? Apocalipse 8:1. Quando abriu o quê? Qual que é o versículo? Aberto o 7º selo, houve silêncio por quase meia hora. E depois a gente vai ver o restante que está acontecendo. Veja que essa festa da expiação, ele está mostrando para nós, arremetendo nós para onde? Para o arrebatamento da igreja, para a volta de Cristo. Então, por que eu estou mostrando isso para os irmãos aqui? Quando é que Cristo volta? A gente olhando para o livro de Apocalipse, depois de quantas trombetas? Depois de 7. O que nós olhamos a sequência das festas? Começa a se tocar as trombetas, e o que acontece depois, na sequência? Vence a expiação. Quando é que o pecado vai acabar no mundo? Para o povo de Deus, quando Jesus voltar. Ou seja, esse tirar o pecado que está relacionado aqui, ele acontecerá quando? Na festa da expiação. Por isso que nós lemos lá na carta de Esmina que haveria uma tribulação de 10 dias. Por que 10 dias? Quando que se começa a contar o tempo? Não é no toque da primeira trombeta? Tocou-se a primeira trombeta e saiu um cavaleiro, aberto o primeiro cesto, na verdade, que aconteceu, né? Saiu primeiro um cavaleiro lá, vitorioso e para vencer. Ali nós vemos o início das coisas acontecendo. Então, quando Cristo volta? Ele só volta depois da 7ª trombeta. A 7ª trombeta é o quê?
A última trombeta. A festa das trombetas, tocava as trombetas desde o primeiro dia até a última, chamando para a festa da expiação. Quando terminava? Na festa da expiação. Então a gente observa aqui que essa festa, que nós estamos vendo, a festa da expiação, o que ela tem a ver? Ela tem a ver com o arrebatamento da igreja, quando o pecado vai acabar. Quando nós lemos lá no livro de Daniel, o profeta Daniel, no capítulo 9, versículo 27, ele é falado das 70 semanas. O que acontece com o final da última semana? Os irmãos lembram o que acontece lá? Alguém abre para mim lá, Apocalipse 9, 27. Não, Daniel, desculpa. Falando Daniel, eu estou em Apocalipse, né? Daniel 9, 27. Daniel. Ele firmará um concerto com muitos por uma semana. Na metade da semana fará cessar o sacrifício e a oferta de verdade. Sobre a asa das abominações virá o Salvador, e isto até que a consumação do que está determinado será derramado sobre o Consolador, mas espera que deve ser o 26, que ele fala o que acontece com a semana. Deixa eu abrir aqui, que eu lembrar aqui. O objetivo da 70... é 24, desculpa, eu falei 27, mas é 24. O que acontece ao final das 70 semanas? Daniel 9, 24, assim, 70 semanas estão determinadas sobre o teu povo, sobre a tua cidade santa, para o objetivo das 70 semanas. O que acontece ao final das 70 semanas? Extinguir a transgressão. Quando que acaba a transgressão? Ao final das 70 semanas. Extinguir significa acabar. Dar fim aos pecados, expiar a iniquidade, trazer justiça eterna, será a visão e a profecia e ungir os santos dos santos. Depois ele começa contando o que acontece em cada uma. Mas qual que é o objetivo das 70 semanas? O que Deus mostrou? O que acontece nas 70 semanas? Né? Extingue a transgressão, dá fim ao pecado, expia a iniquidade, traz justiça eterna. Quando que isso vai acontecer? Na expiação, né? Quando Jesus voltar. Não é no arrebatamento da igreja que isso vai acontecer? Somente no arrebatamento da igreja que isso acontece, né? Então a gente observa isso. E essas vestes, como disse para os irmãos, as vestes que ele está trazendo, né? As vestes que nós encontramos lá, Jesus na festa da expiação. No versículo 10 ele fala de deveria afligir a vossa alma, não fazer nenhum trabalho, tanto natural como estrangeiro, e aqui nós vemos também apontando, né, para dois povos, como nós já temos falado nos últimos dias. Versículo 30, fará expiação por vós para purificar, serei purificado de todos os pecados perante o Senhor. E aí diz para os irmãos, né, quando que vai terminar os pecados? Somente no arrebatamento da igreja. Quando a igreja for arrebatada, aí a igreja não peca mais, o povo de Deus não peca mais. É lógico que nós teremos ainda pessoas no mundo, depois o diabo vai ser preso e haverá paz durante um período. Mas aqui nós observamos, né, que o que está acontecendo? Essa festa da expiação, nós olhamos para essas figuras, elas estão apontando para o arrebatamento da igreja. Assim como a festa das trombetas estão chamando as pessoas para a festa da expiação, então ela começa chamando, começa tocando, avisando que começou o mês 7, né? Então logo chega a festa da expiação. Quando começar o toque das trombetas, que nós encontramos no livro de Apocalipse, o que as trombetas estão dizendo? Jesus está voltando, está terminando. E depois nós temos ainda a última festa para nós falar, que está relacionada também à colheita. Até aqui está tudo claro? Alguma dúvida? Não? Que bom. Né? Então, a gente olhando para isso, irmãos, eu disse para os irmãos aqui, alguns textos que às vezes a gente lê e fica um pouquinho sem entender. Olha lá no livro de Jeremias, capítulo 36, versículo 6. Esse dia da volta de Cristo, né, também a gente precisa entender que ele é um dia de alegria e um dia de tristeza, né? Um dia de juízo. O dia da expiação, um dia de afligir a alma, um dia de grande
tormento, tribulação, porque aqueles que ficarem não têm uma segunda chance, né? Mas a gente vai ler outro versículo, só para os irmãos verem essa palavrinha aqui, o que está escrito na Bíblia dos irmãos aí. Jeremias 36, 6. Seu fogo que escreveste da minha boca, lê as palavras do Senhor ao ouvido do povo, na casa do Senhor, no dia de jejum, e também ao ouvido de todos os de Judá, que vêm das cidades afederadas. É lógico que é uma profecia, não é um texto literal, tá? Mas quando os irmãos lêem essa palavrinha aí, dia de jejum, né? Não sei se todo mundo sabe, mas essa palavra dia de jejum, as pessoas podiam jejuar vários dias, mas o dia do jejum específico, ele está falando do dia da expiação. Então, só uma informação, a gente, o dia de jejum, quando que é o dia do jejum? De que dia que ele está falando? Ele está falando do dia do jejum, ele não está especificando um dia, olha, no sábado você faz um jejum, ele está falando o dia do jejum. Qual que é o dia do jejum? Dia da expiação. Então, essa profecia que é dada para ela, entra, pois, pelo rolo, escreve a palavra da boca, em que dia? Esse dia do jejum, e os irmãos lêem outros termos, que vão encontrar, olha, no dia do jejum, o dia do jejum é o dia da expiação, tá? Só para informação que a gente encontra na palavra de Deus, porque as pessoas podem jejuar qualquer dia, não tem problema nenhum, mas o dia obrigatório do jejum é o dia da expiação, ok? Muito bom. Yom Kippur, que é o dia do perdão, né? Por quê? A pessoa jejua, se humilha e Deus dá o perdão. A justiça eterna vai ser trazida exatamente no dia que ele recebe e dá o perdão para todos, o dia de Yom Kippur. É o dia do perdão, o dia da expiação. Tem uns dias aqui, alguma coisa de chorar, né, que a Bíblia fala. Olha que coisa interessante, alguns textos para a gente fazer uma ligação aqui. No livro do profeta Zacarias, no capítulo 10, que às vezes a gente lê o livro de Zacarias e fica pensando de quando é que ele está falando, né, do que se trata esse dia aqui. Aí eu falei do dia do profeta Daniel, está marcado logo aqui embaixo, eu não tinha visto aqui, né? Aí eu acho que eu marquei algumas coisas aqui, só para dizer para os irmãos, é a festa da expiação, que é chamado pelos judeus de Yom Kippur, né? É uma festa fixa por estrangeiro, oferta queimadas, holocausto contínuo, não podia fazer nenhum trabalho, é também chamado dia da humilhação, quem não se humilhasse seria morto, todo jejum, não podia fazer trabalho, tinha 2 bodes, como nós mencionamos aqui, né, o altar do incenso, pegava as brasas, levava para dentro do véu, nós vamos encontrar essa informação lá às vezes até cantamos, né? No Santo dos Santos, a fumaça me encobre, só teus olhos me veem. Quando que isso acontecia? Dia da expiação, que entrava para dentro do véu, tá? Então, olha que coisa, às vezes a gente canta e não sabe, né, dessa informação, mas ela está se referindo a algum dia. Muito bem, em Zacarias 12, versículos 10 e 11, ele traz para nós algumas informações aqui, olha que coisa interessante. Os irmãos podem ler. Naquele dia será grande o pranto em Jerusalém, como o pranto de Hadad de Rimon no vale de Megiddo. Muito bem. Irmãos, acha que esse texto já se cumpriu? O livro do profeta Zacarias. Eu estou dizendo isso porque muitas vezes a gente lê e às vezes dá a impressão, Jesus vai colocar os pés sobre o monte das oliveiras, ele vai se dividir de 2 e tal. E a gente lê lá e fala, mas Jesus já veio, né? Então esse texto já se cumpriu. Os irmãos acham que esse texto já se cumpriu, Zacarias 12? Quem acha que já se cumpriu, levanta uma das mãos. Quem acha que não se cumpriu, levanta uma das mãos. Quem não faz a menor ideia do que nós estamos falando.
Vamos ler o texto com calma, tá? Ó. Sobre a casa de Davi, sobre os habitantes de Jerusalém, derramarei o espírito de graça e súplica. Bom, se nós pararmos aqui, lógico que Deus já derramou do seu Espírito Santo, então os espíritos de súplica e graça. Então, até aqui, ok. Olharão para mim a quem transpassaram. E agora? Na volta de Jesus. Porque, embora foi profetizado por Zacarias 400 e poucos anos antes, mas ele não se cumpriu na primeira vinda de Cristo, esse texto. Porque está falando que olharão, né, para mim a quem transpassaram, e prantearão sobre ele como quem pranteia pelo filho unigênito, e chorarão amargamente por ele como quem chora pelo primogênito. Então, um dia de choro, um dia de arrependimento, um dia de amargura. Quando que é esse dia? O dia da expiação, o dia da aflição. Vai ser um dia de aflição. Aqueles que não se afligiram antes, que não se arrependeram antes, vão se afligir nesse dia. Quando? A volta de Cristo. Como é que a gente sabe disso? Olha o versículo 11. Naquele dia. Que dia? A volta de Cristo. Arrebatamento da igreja. O dia da expiação. Não o dia da expiação, nós lembramos que tudo que está no Velho Testamento, né, nós já mencionamos com os irmãos, são sombras. A realidade aponta para o Novo Testamento. Muitas coisas a se cumprir, outras ainda não. As últimas 3 festas ainda não se cumpriram, e elas se cumprirão junto, né? Lembrando, os irmãos, lembra que nós tínhamos 3 ciclos de festa? O primeiro era no primeiro mês, que nós tínhamos o quê? Quais são as festas do primeiro ciclo? A Páscoa, os ázimos e as primícias. Acontecia tudo junto. No dia 14, Páscoa. No dia 15 a 21, ázimos. E no primeiro domingo depois da Páscoa, então não tem dia fixo, era a festa das primícias, ou melhor, a festa das primícias. Depois nós tínhamos o segundo ciclo. Quando? 50 dias depois das primícias. Então contava 7 semanas, mais um dia, 50 dias, tinha a festa das primícias. Elas já se cumpriram. E depois nós vamos para o último ciclo de festas, né? Qual que é o último? No mês 7, no dia 1º, toque de trombeta, no dia 10, expiação, um dia só um único dia, né, que nós temos aqui, não temos mais do que o dia. E depois nós vamos ter as últimas, né, a última semana ainda que tem ainda festas. Mas veja que esse texto aqui está falando assim, olha, naquele dia, o arrebatamento, será grande o pranto em Jerusalém, como o pranto de Hadad Rimon no Vale do Meguido, né? Então haverá grande pranto. Por que grande pranto? Aqueles que ficaram e perceberem que ficarem. Porque as pessoas, não, mas olha, então Jesus vem, aqueles que ficam têm uma segunda chance. Não tem segunda chance, não aparece segunda chance, não tem outro momento. E aqui, aonde se cumpre esse versículo? Olha lá em Apocalipse, capítulo 1. Sim. Fala, e olharão para mim a quem me mataram. Olharão para mim a quem me mataram. Muito bem. Quem foi que mataram? Né? Que transpassaram, no caso dele foi transpassado. Olha o cumprimento dele, ele está trazendo o cumprimento, eu falei que não foi em Cristo na primeira vinda, o livro de Apocalipse, capítulo 1, versículo 7. Alguém quer achar? Lê. Eis que vem com as nuvens, e todo olho verá, até os mesmos que os traspassaram, e todas as tribos da terra se lamentarão sobre ele. Sim, amém. Olha, está vendo? Todo olho verá, até mesmo os que os transpassaram. Quando? Quando ele vinha nas nuvens. Quando que ele vem nas nuvens? No arrebatamento. Então, todas as tribos lamentarão. Esse lamentarão, os irmãos lembram que está escrito no versículo 10, lá de Zacarias 12, que chorarão amargamente, como chora pelo primogênito. As tribos da terra se lamentarão ao vendo ele, até mesmo os que os transpassaram. Sim. O senhor citou, né? Até os mesmos que o traspassaram. Aqui no caso seria o povo de Israel, porque aqueles que mataram Jesus já morreram, né? Sim, mas veja, que quem matou a Jesus, embora a gente fale, foi os povos judeus, não é? Na verdade tinha ali os romanos e outras pessoas que estavam ali, embora, né? Eles foram condenados segundo a lei
segundo a lei dos judeus, é verdade. Então, assim, os judeus que mataram Jesus, rejeitaram Jesus. Então, eles, o povo judeu, ou seja, eles, aqueles que rejeitaram, aqueles que pediram a sua morte, mas já morreram, então, mas a sua descendência verão. Porque quando ele fala aqui da primeira vinda, que todos verão, os que estiverem vivos, porque lembrando os irmãos, quem vai ressuscitar na primeira ressurreição é só os salvos em Cristo. Então, aqueles perdidos não tem como ver ele, mas a sua descendência, a sua linhagem e todas as tribos. Então, fala, eles, aqueles que os transpassaram, sim, as nações que rejeitaram Cristo, o povo de Israel que não recebe Cristo, que não aceitou Cristo, se não aceitar até a volta dele, então a nação verá. Não as pessoas exatamente, porque eles não ressuscitarão ainda. Quando a gente olha para a ressurreição, na primeira é só os salvos. Tá bom? Mas veja que, então, aquele texto de Zacarias 12 não fala da primeira vinda, mas da segunda. Ainda aqui, vamos ver que eu marquei esse texto, vamos ler o que está escrito aqui, de lamentar, de chorar, no Apocalipse capítulo 6, verso 12 a seguir, até o 17. Estrelas do céu caíram sobre a terra, como a figueira lança de si os seus figos verdes, abalada por um vento forte. O céu tirou-se como um livro que se enrola, e todos os montes e ilhas foram removidos dos seus lugares. E os reis da terra, e os grandes, e os ricos, e os tribunos, e os poderosos, e todo servo, e todo livre, se esconderam nas cavernas e nas rochas das montanhas. Dizia aos montes e aos rochedos: caí sobre nós e escondei-nos do rosto daquele que está sentado sobre o trono e da ira do Cordeiro, porque é vindo o grande dia da sua ira, quem poderá subsistir? Então, só lembrando, o que esse texto está falando? Da volta de Cristo, um dia de lamento, um dia de sofrimento, um dia terrível para aqueles que ficarem, onde assim, olha, eles estão escondendo daquele que está vindo, porque ele veio no sexto selo, evidentemente, mas eles assim, olha, as coisas estão se cumprindo quase na volta de Cristo. Todos os reis da terra, grandes, ricos, tribunos, poderosos, servos, livres, se esconderam nas rochas, cair sobre nós, e esconderam do rosto daqueles que está vindo, porque é chegado a ira do Cordeiro. Então nós temos a ira de Deus, que é derramada sobre a face da terra. Ela não é derramada sobre os filhos de Deus, mas sobre aqueles que não têm o selo de Deus, que não têm a marca de Deus, quando nós vemos isso, embora nós, lembrando os irmãos, nós estamos passando num momento de tribulação na terra, porque nós temos a besta, a marca da besta, nós temos a perseguição da besta contra os salvos, e nós temos a punição de Deus contra os servos da besta, E o mundo todo vai estar passando num grande caos. Mas o que eu queria mostrar para os irmãos aqui, essa festa da expiação, que quando nós abrimos o livro de Apocalipse, nós já nos é remetido exatamente para um momento, nós vemos lá o sumo sacerdote, a maneira que Cristo está vestido e a maneira que Ele está tratando, nos levando para o dia do arrebatamento, o dia da expiação. Esta festa, quem vai estar na festa da expiação? Aquele que passou pela Páscoa, pelos ázimos, pelas primícias, pelo Pentecostes, ouviu-se as trombetas e entra na expiação. É sempre aqueles que não é extirpado do meio do povo, vai indo para a festa seguinte, Então, é isso que nos mostra esta festa. Então, a gente fala assim, olha, mas Cristo pode voltar antes, Veja que todas as festas, a Páscoa, os ázimos, as primícias e o Pentecostes, eles aconteceram quando? Na data marcada, no tempo determinado. E quando que se dá o arrebatamento da igreja? Será que pode ser antecipado, iminente a qualquer momento? Aí não ficaria no tempo determinado. Por quê? O arrebatamento da igreja ele só acontece depois de que trombeta?
da sétima. Não acontece. Se for a qualquer momento, pode ser antes da primeira, pode ser antes da segunda, pode ser antes da terceira, mas a gente só vê o arrebatamento da igreja depois da sétima trombeta, não tem antes. E quando a gente vê as trombetas tocando, as trombetas tocam quando? Quando sai um homem, um cavaleiro branco, vitorioso e para vencer, e que faz guerra com os santos e vence. Nós olhando e comparando todos os livros que nós mencionamos, estudamos aqui o profeta Daniel, que aquele homem, esse homem é chamado de o chifre, que ele nasce pequeno, depois ele cresce, né, e ele faz guerra aos santos e vence. Então, quando que é colocado os tronos? Somente depois que aparece o chifre pequeno e ele faz guerra com os santos, aquele chifre cresce, ele faz guerra com os santos, não acontece antes. Quando a gente vai comparando todos os profetas, quando nós lemos o que Jesus falou no livro de Mateus, no capítulo 24, ele diz assim: antes das aflições daquele dia, não é assim que está escrito lá? Não lembra de cabeça? E logo antes das aflições daquele dia, é isso que está escrito em Mateus 24? E logo depois da aflição daqueles dias, o sinal da volta do Filho do Homem, né? Estou citando aqui, os irmãos estão olhando Mateus 24, só para a gente concluir, tá? Estamos no horário aqui, Mateus 24, está ali, ó. Deixa eu pegar o versículo que está um pouquinho para frente ali, ó. 29. Vamos ler o texto que nós lemos agora há pouco aqui em Apocalipse 6, que fala que como a figueira, 6,13, as estrelas do céu caíram sobre a terra como quando a figueira lança de si os seus figos verdes e abala por um vento forte. O céu retirou-se como um livro, enrola, e todos os montes e ilhas se moveram, né? Versículo 12, havendo certo sexto, olhei, houve uma grande tremor na terra, o céu tornou-se negro como saco de silício, a lua tornou como sangue. Aqui nós vemos, ó, depois das aflições daquele dia, a lua não dará sua luz, escureceu. As estrelas cairão do céu, as potências do céu serão abaladas. Então, ou seja, concluindo, depois das aflições desse dia, aparecerá o sinal do Filho do Homem, e todas as tribos da terra se lamentarão, vendo o Filho do Homem vindo sobre as nuvens com poder e grande glória, né? Todas as tribos, inclusive aqueles que os transpassaram. Quando será? Depois das aflições daquele dia. O profeta Daniel diz que haveria um tempo de tribulação como nunca houve e que nunca haverá igual, né? Quando que é isso? Na grande tribulação, né? Não aconteceu antes, não tem como ser antes, né? A questão é, por que nós estamos falando isso tudo, né? Para a gente estarmos apercebidos. A Bíblia fala que nós devemos estar apercebidos. A pergunta que fica é: você está preparado? Quando a gente vê essa palavra, meu Deus, né? Às vezes eu ouço as pessoas dizer assim: eu não quero passar por esse momento, né, de grande tribulação. Como é que faz para não passar pela grande tribulação? Morrer antes. Quem quer morrer antes? Mas também não quero morrer antes, né? E como é que faz? Bom, aí a Bíblia fala que o justo viverá. Às vezes fala assim: a Bíblia fala que o justo viverá da fé. A gente está vivendo pela fé, irmãos. Temos que viver por fé, evidentemente, mas não é isso que a Bíblia está falando, viverá pela fé. Hoje nós vivemos, Deus abençoa, mas ainda é com o nosso recurso. Viver pela fé significa que você não terá recurso para fazer nada. É exatamente pela fé. Como Deus, que eu lembro quando o povo saiu do Egito, como é que eles comeram? Deus preparou comida, chovia do céu, caía do céu. De onde que vai vir? Não sei, mas é Deus que vai dar. Vamos fazer uma reserva, porque a hora que esse problema vier, a gente tem uma reserva de dinheiro. Tem um problema, né?
Os irmãos já tentaram ir chegar numa loja, comprar com dinheiro, alguém fala assim, você não quer passar um Pix? Ou você não quer passar um cartão? Eu não tenho troco. Né? Imagina você, no tempo da grande tribulação, você fora do sistema, com um monte de dinheiro guardado. Isso não é viver pela fé, viver na fé no dinheiro. Significa que ninguém quer o seu dinheiro, porque o dinheiro é eletrônico. Como é que você vai ter acesso ao dinheiro eletrônico? Fazendo parte do sistema. Se você estiver fora do sistema, não tem jeito. Né? Eu já digo para os irmãos, né? Aqui no Brasil já iniciou, quando você vai trabalhar para alguma empresa, a empresa é obrigada a informar suas informações sociais todas através de um sistema chamado de e-social. Os irmãos já ouviram falar do e-social? Só que tem um pequeno detalhe. Se você tiver, ou melhor, se você não tiver CPF, ou se você tiver restrição no CPF, a informação não pode ser enviada para o sistema do governo. Sabia disso? E o que eu estou querendo dizer com isso? E que se você tiver com restrição, com o CPF suspenso, a empresa não pode te contratar porque ela não consegue te registrar. Hoje, sem perseguição. Né? No tempo da besta, se você não estiver no sistema, ninguém pode te contratar para trabalhar. Total dependência de Deus. Como é que eu vou viver? Pela fé. O justo viverá da fé. E se ele recuar, minha alma não tem prazer nele. E os irmãos acham que no período de grande tribulação muitos vão recuar? Sem tribulação, as pessoas já estão se recuando. Imagina com grande tribulação. Aí é só na dependência de Deus. E por isso que nós precisamos estar firmados a cada dia em Deus. Eu falo, por que nós estamos falando disso tudo? Né? É porque nós precisamos conhecer a palavra de Deus. A Bíblia diz, errais, não conhecendo as Escrituras e nem o poder de Deus. E somente aqueles que passarem pela festa da expiação estará na próxima, que é tabernáculos. Não sabe o que significa tabernáculos? Deus habitando entre os homens. Não é? Deus só vai estar habitando entre os homens que passarem pela festa da expiação. Olha que coisa bonita isso, né? Aí acabou o pecado, não tem mais pecado. A gente vai falar na próxima quinta-feira sobre a festa dos tabernáculos, que não é só uma festa qualquer, mas apontando também para uma realidade futura, como as outras festas também. Tá bom? E eu já falei para os irmãos, mas no livro de Apocalipse, né? Ele fala lá do anjo colhendo duas coisas. Ele fala colhendo o trigo, né? E colhendo as uvas. Né? Nós que estamos aqui, tem algum trigo? Vixe, não tem trigo aqui? Tem, oxa, né? E tem uva? Vai ter uma colheita do trigo e das uvas. Veja lá que o anjo ele tinha uma foice aguda e ele veio, ele colheu a eira, ou seja, o trigo, e depois o lagar, as uvas. Primeiro foi o trigo e depois o lagar, né? Tem alguma uva aqui, será? Né? Mas fica para os irmãos pensarem, tá bom? Fica para os irmãos pensarem, tá bom? Deus abençoe os irmãos. Lembrando os irmãos que no próximo sábado nós temos nosso culto no Jardim Marquese, às 19h30. No próximo domingo, né, 9 horas da manhã, nós temos aqui um culto de adoração a Deus, né, com bastante pessoas. E aí vai ter até um almoço aí também para os irmãos, né? Então chamamos os irmãos para um almoço espiritual, tá bom? Vai ter almoço espiritual e depois acho que tem material também, mas o espiritual primeiro. Mas o convite não é para o material só, vai acordar meio-dia e vir almoçar, não é isso, né? Os irmãos vêm para o culto, adorar a Deus, e depois terá um almoço, e depois também, às 19 horas, nós temos um culto de louvor e adoração a Deus, onde estão todos convidados e convocados para estar participando. Deus abençoe a todos, né? Está conosco nessa noite, pastor Aparecido, irmã Cristina, ali da cidade de Olímpia, né? São daqui de Olímpia, né? Que Jesus continue abençoando. Eu convido, né? Tem que o pastor Aparecido não estava aqui, pudesse estar fazendo oração final, dar a bênção final, e desde já agradecemos a todos em nome do Senhor Jesus.